Thank you. Aí eu posso dar OK aqui, não precisa ficar com esse, senão eu não vejo vocês, né? Posso dar OK, né? Então, pela graça de Shiguro e Shigoranga, nós vamos começar hoje a leitura desse granta maravilhoso da autoria de Srila Bhaktivinoda Thakur, que se chama Shri Navadvip Mahatmya. Então, antes de começar, eu compartilhei no grupo um pranam que é muito interessante, porque esse pranam ele reverencia, cadê ele aqui? Com esse pranam, a gente reverencia Gurudeva, nosso Shiksha Guru, nosso Diksha Guru, ele reverencia Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu, todos os Vaishnavas e Vaishnavis. Então, a gente vou começar com Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhartaya Tad Bhartaya Namo Namaha. Ah, esse granta maravilhoso, chamado Srinavadvip Mahatma, ah, ele foi traduzido ao Hindi por nosso querido Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ah, que prestou esse seva tão importante à comunidade falante de Hindi na Índia, que é uma comunidade de milhões de pessoas, que até o momento em que Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj disponibilizou os granthas Gaudiya Vaishnavas em Hindi, não tinham a oportunidade de saborear o néctar da tradição Gaudiya Vaishnava. Então, ele dedica, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj dedica a sua tradução para o Hindi a Shri Gaudiya Vedanta Acharya Keshari Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Stotarasata Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, nosso querido Param Gurudeva. Ah, e eu vou também pedir licença a vocês para ler o prefácio de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, tá? Que ele ele faz comentários muito importantes para a gente entender o motivo pelo qual esse grande santo Gaudiya Vaishnava, Srila Bhaktivinoda Thakur, manifesta o Srinavadvip Mahatmya. Então ele diz assim: é imensa a minha alegria, pois pela inspiração e compaixão imotivada de meu tão adorável e santo mestre, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stotarasata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, finalmente apresentamos, para o deleite dele, a edição em Hindi do Srinavadvip Mahatmya, Parikrama Khanda. A obra original em Bengali é da autoria do sétimo Goswami, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, tido como a personificação da Shakti de Shri Gauranga Mahaprabhu, Gora Shakti Swarupa, Srila Bhaktivinoda Thakur. Shri Gora e Shri Krishna encerram um princípio espiritual idêntico, um tattva idêntico. Não há diferença alguma entre eles. Shri Krishna, que é Madhurya Vigraha, a personificação da doçura, não é outro senão o próprio Shri Gaurasundar, que é Audarya Vigraha, a personificação da magnificência, da munificência, da magnanimidade, e vice-versa. Shri Vrindavan, a morada de Krishna, também é idêntica sob todos os aspectos a Shri Navadvipa, a morada de Shri Gora, conhecida na verdade como Gupta Vrindavan, a Vrindavana oculta. Logo, já que tanto os princípios divinos, tátuas, quanto as moradas sagradas, dhamas, são eternos, considerações mundanas, tais como tempo, lugar e circunstância, não os afetam. Agora ele cita um trecho do Chaitanya Charitamrita
para continuar explicando como, ou demonstrando para nós como Gora e Krishna são, eles personificam um princípio espiritual idêntico. Krishna Nama Kore Aparadera Vichara. Então, essa é uma citação do Chaitanya Charitamrita, pela qual Gurudeva vai mostrar para a gente a importância fundamental da presença de Shri Gauranga Mahaprabhu e da missão de Shri Gauranga Mahaprabhu. Ele diz assim: ainda que cante o nome de Krishna por milhões e milhões de vidas, alguém que cometa ofensas não conseguirá conquistar Krishna Prema. No entanto, Gora Nityanandera Nohi Esava Vichar Nama Loile Premadena Barre Ashrudhar. Shri Gora e Shri Nityananda não consideram ofensa alguma. Quem cantar os nomes deles experimentará o despertar de prema em seu coração e o fluir de torrentes de lágrimas de seus olhos. Tanto como o próprio Shri Gorahari, sua morada é deveras liberal e magnânima. Se não adorarmos Shri Gorahari e sua morada, Shri Navadvipa, e não obtivermos a misericórdia de ambos, não nos será possível conseguir o darshan, a visão e a misericórdia de Shri Vrindavan. O Dhamma de Shri Krishna Vrindavan e o Dhamma de Shri Gora Navadvipa não são diferentes entre si. Portanto, o perímetro de Shri Navadvip Dham estende-se por 16 coxas, cerca de 52 quilômetros, do mesmo modo que o perímetro de Shri Vrindavan. Todos os recantos de Shri Vrindavan, entre eles Shri Jamuna, Shri Govardhan, Shri Rasasthali, Shri Radha Kund, Shri Shyama Kunda e diversas subflorestas, também existem eternamente mais ocultos em Shri Navadvipdham. Shri Gora Sunda diverte-se para todo sempre em Shri Navadvipdham. Seres vivos afortunados podem experimentar os passatempos eternos de Shriman Mahaprabhu ao realizar Nama Sankirtan, sob a orientação de seus devotos puros. Os sadhakas desejosos de alcançar Bhakti devem abandonar de uma vez por todas quaisquer ofensas, entre elas Nama Parada, Seva Parada e Dhamma Parada. Quem vem ao Dhamma em busca de darshan, parikrama e assim por diante, deve evitar cometer Dhamma Parada, qualquer ofensa que se possa cometer ao Dhamma sagrado. Ofensas à morada sagrada. Portanto, para a reflexão de todos, menciono a seguir as 10 classes de ofensas ao Dhamma. Então, a gente pode considerar que uma vez que nós entremos vou dizer assim, nas páginas desse Grantha sagrado, é como se nós estivéssemos tendo a oportunidade, pela misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, de ter diretamente o darshan de Shri Navadvip Dham, a morada eterna de Gauranga Mahaprabhu. Então, a gente deve observar essas 10 classes de ofensas. Primeira ofensa, desrespeitar Shri Guru e os sadhus que revelam o Dhamma. Segundo, considerar que o Dhamma, que Navadvip Dham, seja algo temporário. Terceiro, cometer violência contra os residentes do Dhamma ou contra os devotos realizando parikrama, designando-os segundo critérios materiais como casta e credo. Quarta ofensa, realizar atividades mundanas em troca. Está sendo gravado, sim, Prabhuji. Realizar atividades mundanas em troca de prazer dos sentidos enquanto estiver no Dhamma. 5. Ganhar dinheiro ou fazer negócios a pretexto de servir ao Dhamma. Sexta ofensa.
valendo-se da inteligência mundana, achar que o Dhamma não passa de outro recanto material, ou considerá-lo igual a outros lugares sagrados, e empenhar-se para determinar o tamanho do Dhamma. Sétima ofensa, cometer pecados enquanto estiver no Dhamma. Oitava, considerar Srinavadipdam e Shirindavandam diferentes um do outro. Nona, blasfemar as escrituras que descrevem as glórias do Dham. E décima, duvidar das narrações a respeito das glórias do Dham, julgando-as mero exagero e fruto da imaginação. Meu tão adorável Shri Gurudeva, continuou o nosso Gurudeva falando, escreve em sua introdução ao Jaiva Dharma sobre como funciona a mentalidade dos leitores modernos. Eles só acreditam, eles só acreditam nos assuntos tratados por um autor se o conhecem. Tendo isso em mente, apresento no prefácio de quase todos os nossos livros uma breve biografia do respectivo autor. Então, considerando o que nosso Gurudeva acaba de falar, eu vou ler para vocês a breve biografia de Srila Bhaktivinoda Thakur para todos nós conhecermos a grandeza maravilhosa de Srila Bhaktivinoda Thakur, cujo papel dentro da missão de Mahaprabhu é tão importante que existe um termo que é assim, Bhaktivinoda Dhara, né? A partir do surgimento divino de Srila Bhaktivinoda Thakur, se estabelece o que se chama Bhaktivinoda Dhara, a linhagem de Srila Bhaktivinoda Thakur, pela qual ele, ele disponibiliza a vida e obra de Gauranga Mahaprabhu e dos seus seguidores, como Shat Goswami, os 6 Goswamis, e tantos outros santos Gaudiya Vaishnavas. Então, agora eu vou ler para vocês, a pedido do nosso Gurudeva, a biografia desse grande santo, Srila Bhaktivinoda Thakur. Quando a gente terminar essa gravação, Prabhuji, é, essa gravação vai ser enviada pelo YouTube. Não me pergunte como, que eu não sei fazer, mas eu acho que a Ishani vai fazer. Mas vamos lá. Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur nasceu em Viranagara, aldeia próxima a Yogapita Mayapur, o nascedouro de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele estudou em Kolkata. Hoje em dia, inclusive, os nomes antigos das cidades da Índia estão voltando. Agora não se fala mais de Calcutá, agora é Kolkata, né? E a Índia não é mais Índia. A Índia agora como é que é mesmo? O nome do país é Bharat. Bharata. Bharatabarsha. Então, ele estudou em Kolkata. Com sua inteligência muito aguçada, desde a mais tenra infância, dedicou-se profundamente a Dharma. Ainda em seus anos de escola, dava palestras eloquentes sobre Dharma, ora em bengali, ora em inglês, conforme a necessidade, e ele fazia isso em diversas escolas, faculdades e outros locais. Após concluir seus estudos, foi para o estado de Orissa, onde o nomearam magistrado adjunto para cumprir deveres específicos. Observemos que Srila Bhaktivinoda Thakur viveu na época em que os ingleses ainda achavam que estavam dominando a Índia, né? Os imperialistas ingleses pensavam que estavam dominando a Índia. O governo de Orissa também o incumbiu de administrar o famoso templo de Sri Jagannatha. Então, imaginem só a importância de Srila Bhaktivinoda Thakur na história do Gaudiya Vaishnavismo e também na história desse templo fantástico do Senhor Jagannatha em Jagannath Puri. E aí ele continua contando que a época de Srila Bhaktivinoda Thakur
o serviço ao Senhor Jagannatha transcorreu com toda a eficiência e primor. Durante esses dias em Puri, um pretenso yogi chamado Vishvakshena habitava uma densa floresta de Orissa. Ele declarava ser Shri Krishna e o povo acreditava nele. Bastou esse yogi anunciar que realizaria a dança da raça em uma noite de lua cheia para as moças das redondezas demonstrarem vontade de participar dela. Vejam só o poder que esse yogi tinha. Ele falou que era o próprio Krishna e que ele ia dançar a dança da raça, então todas as mocinhas pensaram: Yupi, vamos dançar com Krishna. Diante daquilo, todos os aldeões comunicaram sua preocupação ao governo do estado. Encarregado pelo governo de apurar a situação, Srila Bhaktivinoda Thakur declarou o yogi culpado. Em seguida, deu ordem de prisão ao criminoso, que jejuou até a morte. Então, tem vários detalhes dessa história, um dos quais é esse yogi, tinha muitos poderes místicos, e ele ficou com tanta raiva de Srila Bhaktivinoda Thakur que ele lançou uma maldição que fez com que toda a família de Srila Bhaktivinoda Thakur adoecesse. Mas, mesmo assim, Srila Bhaktivinoda Thakur é, é, mandou prendê-lo e ele mandou raspar a cabeça daquele yogi, ele tinha um cabelo enorme, então quando ele mandou raspar a cabeça daquele yogi, ele perdeu todos os poderes místicos e acabou morrendo na prisão. Onde quer que fosse, Srila Bhaktivinoda Thakur pregava a religião da devoção pura, conforme praticada e preconizada por Srimad Mahaprabhu. Era sua intenção ir para Vrindavan e lá praticar bhajan após aposentar-se de seu cargo no governo. A caminho de Sri Vrindavan, porém, ele passou por Tadakeshwara, uma aldeia dentro do perímetro da Bengala Ocidental. Ali, o grande devoto Tadakeshwara Mahadeva, o senhor Shiva, apareceu para ele em sonho e o orientou como segue: apesar de estar de mudança para Vrindavan, você ainda tem uma série de tarefas a cumprir aqui. Shri Mayapur Yoga Pita, o nascedouro de Shri Chaitanya Mahaprabhu, continua sumido. Você precisa revelar não somente o local em si, mas também as 9 ilhas de Navadvipa e suas respectivas glórias. Pela ordem de Shri Mahadeva, Srila Bhaktivinoda Thakur voltou a Navadvipa. Lá, construiu uma cabana em Godruma Kunja, onde passou a praticar seu bhajan. Foi enquanto viveu nesse recanto que ele descobriu Sridham Mayapur Yogapita. Mesmo assim, quis ter o aval de um Acharya Vaishnava superior. Então, o que ele fez? Convidou o Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj de Braja para ter certeza que o que ele estava descobrindo no Dhamma era realmente o que era. Ao chegar ao Yogapita, em Navadvipa, Sri Jagannath Das Babaji, à época com apenas 144 anos de idade, brincadeira apenas, começou a dançar com todo vigor, proclamando: este é o nascedouro do meu tão adorável Satyanandana Shri Gaura Hari, Jai Satyanandana Gaura Hari. Imagine, né? Um Babaji com 144 anos de idade teve o darshan do local onde nasce Mahaprabhu e ele começa a dançar. Desse modo, tendo confirmado o achado, Srila Bhaktivinoda Thakur espalhou a notícia nas reuniões que fazia com a comunidade local. Outro feito glorioso de Srila Bhaktivinoda Thakur foi ter trazido seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ao mundo, com a intenção de satisfazer o desejo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati pregou a devoção pura e nama prema, transcendental amor a Krishna, mediante o cantar do santo nome, conforme praticou e ensinou Sriman Mahaprabhu. E isso não apenas na Bengala e na Índia, como também no mundo inteiro. Agora ele vai citar aqui um verso do próprio texto, Navadvip Mahatma, que diz assim:
Bhaktagani Agyadila Chaitanya Ichaya Nadia Mahatmya Varni Bhaktira Kripaya Jayavadi Shri Chaitanya Aprakata Hoila Damalila Prakashite Bhakta Bhakti Agyadila. Então, a tradução desses versinhos é a seguinte: após concluir seus passatempos manifestos, Sri Chaitanya Mahaprabhu mandou seus devotos descortinarem outra vez os passatempos de Shri Navadvip Dham em todo o mundo. Os devotos, por sua vez, orientaram-me para que eu revelasse as glórias de Shri Navadvip Dham, aceitando que a ordem dos devotos é idêntica à ordem de Sriman Mahaprabhu, exponho nestes versos as glórias de Srinavadip Dham. Com o propósito específico de cumprir a ordem de Sri Nityananda Prabhu e Sri Janavadevi, Srila Bhaktivinoda Thakur revelou e pregou as glórias de Srinavadip Dham. Ele próprio escreve assim: Nityananda Shri Janava Adeshapaya Varnilama Navadvipa Atidina Hoya. Apesar de minha modéstia e insignificância, ouso descrever Shri Navadvipdam apenas para acatar a ordem de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavamata, Shri Janavadevi Ki Jai. Srila Bhaktivinoda Thakur compôs mais de 100 textos sagrados, em diversos idiomas. Entre eles, destacam-se Sri Bhakti Tattva Viveka, Sriman Mahaprabhu Ki Shiksha, Sri Chaitanya Shikshamrita, Sri Jaiva Dharma, Shri Bhajana Rahasya, Shri Navadvip Bhava Taranga, Sharanagati, Kalyana Kalpataru, Gitavali, Jamuna Bhavavali, Vaishnava Siddhantamala, Shri Navadvipdam Mahatmya, Bhagavatar Kamaritimala, Amnaya Sutra, Krishna Samhita, Data Kaustuba, Prema Pradipa, Shri Harinama Chintamani, Tattva Sutra, Amrita Pravaha Basha, comentário ao Shri Chaitanya Charitamrita, e Rasikaranjana Basha, comentário à Bhagavad Gita. Originalmente, Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu o Srinavadvipdam Mahatma em Bengali. Apesar das tantas edições da mesma obra já publicadas em Bengali, esta é a primeira a ser em Hindi a ser lançada. Tenho plena convicção de que, estudando e recitando este livro, os devotos fiéis entenderão as glórias surpreendentes de Shri Navadvip Dham, bem como o fato de não haver diferença entre Satyanandana Shri Gaurahari e Bhajandanandana Shri Krishna. Assim, eles se sentirão inspirados a praticar seu bhajana conforme o método demonstrado por Srila Rupa Goswami Pada. Afora isso, também assimilarão tantos outros princípios espirituais relativos a Sriman Mahaprabhu e ao bhajana. Não é necessário dizer mais nada a este respeito, orando por uma partícula da misericórdia dos Vaishnavas, Tridandi Bhikshu Shri Bhaktivedanta Narayana. Então, assim, nosso querido Gurudeva nos apresenta a grandeza incomparável do autor do Srinavadvipdam Mahatmya, Srila Bhaktivinoda Thakur, que ao longo das páginas são quantos capítulos? Espera aí, são 18 capítulos. Ao longo de 18 capítulos, vai fazer revelações maravilhosas sobre Srinavadvipdam, sobre os Gora Bhaktas, sobre a Lila de Mahaprabhu. E, inclusive, Srila Bhaktivinoda Thakur vai revelar algo para nós a respeito da Lila de Mahaprabhu, que é mais do que singular, não é? Porque na Lila de Mahaprabhu, todos os avatares de Mahaprabhu, eles, de uma maneira ou de outra, também surgem em algum momento em Navadvipdam para poderem saborear a misericórdia de Srimad Mahaprabhu. Então, Gora Lila como se diz, se caracteriza, sobretudo,
Claro que há tantas outras características excepcionais de Gora Lila, mas essa característica é muito importante, porque em Gora Lila, à medida que a gente lê os capítulos, a gente vai ver que todos os bhaktas de outras manifestações de Krishna se manifestam em Gora Lila. Então, posso começar o primeiro capítulo? Todo mundo preparado psicologicamente para a experiência? Então, o primeiro capítulo, deixa eu ver se cada um, deixa eu ver se, só confirmar uma coisa aqui para nós. Que o primeiro capítulo, eu estou vendo que o primeiro capítulo tem um título, mas os outros não têm subtítulo. O subtítulo do primeiro capítulo é A Excelência do Dhamma. Então, ele faz primeiro o Mangalacharan, uma invocação auspiciosa, pela qual ele glorifica, logicamente, Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Jaya Jaya Navadipa Chanda Shachi Sutta Jaya Jaya Nityananda Raya Avadhuta. Lindo, né? Jaya Jaya Navadipa Chanda Shachi Sutta Jaya Jaya Nityananda Raya Avadhuta. Ele está dizendo todas as glórias a Shri Shatinandana, a lua de Shri Navadip, Navadip Chandra. Chandra, ele é a lua de Shri Navadip Dham. E todas as glórias a Shri Nityananda Prabhu, o Avadhuta. Jaya Jaya Shri Advaita Prabhu Mahashaya Gadadara Shri Shrivasa Pandita Jaya Jaya. Agora ele continua glorificando Panchatattva, né? Todas as glórias a Shri Advaita Acharya, todas as glórias a Shri Gadadhara Pandit e Shrivas Pandit. Jaya Navadvipadama Sarvadama Sar, Jaya Navadvipabasi Gora Parivar. Todas as glórias de Shri Navadvipdam, a essência de todas as moradas sagradas. Ele está falando aqui, Sarva Dhamma Sar. Então, Navadvip Dham é a essência de todas as moradas sagradas. Sar. E todas as glórias aos habitantes de Navadvip, que são a família de Shigoura. Aí, de vez em quando, tem um subtítulo antes do versinho, né? Então, agora, pode-se conquistar qualquer coisa pela misericórdia dos devotos. E ele fala assim, Sakala Bhakata Pade Koriya Pranam Sankshepe Varnivami Navadvipdam. Prestando meus respeitos aos pés de lótus de todos os devotos, eu, Shri Bhaktivinoda Thakur, passo a esboçar uma breve descrição de Shri Navadvipdam. Agora ele se diz incapaz de glorificar Navadvipa. Navadvipa Mandalera Mahima Apar, Brahma Yadi Nahijani Vani Sadyakar. As glórias de Shri Navadvip Dham são incomparáveis. Se mesmo o Senhor Brahma e outros como ele não as conhecem, quem conseguiria revelá-las? Olha só. Quem conseguiria revelar as glórias de Navadvip Dham? Agora, subtítulo. Shesha e Mahadev também não alcançam descrever as glórias de Navadvipa em sua inteireza. Sahasranavadani Shesha Varnite Akshama Shuddha Diva Amekishe Roiba Sakshama. Shiva Bhagavan Shesha não logra expor as glórias de Navadvipdam com suas centenas de bocas. Perdão, se Bhagavan Shesha não logra expor as glórias de Navadvipdam com suas centenas de bocas, como teria eu, um ser vivo e insignificante, sucesso em fazê-lo? Satyavate Navadvipa Mahimayananta Deva Deva Mahadeva Nahipayayanta. Ilimitadas são, na verdade, as glórias de Sri Navadvipdam.
nem para Mahadeva, o deus dos semideuses, é possível descobrir onde elas findam. O desejo, agora subtítulo, o desejo do Senhor Supremo é a essência de tudo. Tatapi Chaitanya Chandra Icha Balavan Sei Icha Vashe Bhakta Agyara Vidhan. Não obstante, a vontade de Shri Chaitanya Chandra é poderosíssima. Ao pedirem algo aos demais, os devotos só o fazem em consonância com o desejo dele, Sriman Mahaprabhu. Subtítulo: Com certeza, o desejo do Senhor é o desejo dos devotos. Bhaktagani Agya Dila Chaitanya Ichaya Nadia Mahatmya Varni Bhaktera Kripaya. Conforme a vontade de Shri Chaitanya, os devotos me mandaram desvelar a grandeza de Shri Navadvip Dham, coisa que só posso fazer por causa de sua ordem misericordiosa. Então, sem a misericórdia dos Vaishnavas, nada se consegue fazer. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakur vai revelar um mistério profundo. Araeka kata ate guda atishaya kohite naicha hoya na naya. Há mais outro assunto confidencial ao extremo. Embora não seja meu desejo revelá-lo, não tenho como desistir de contá-lo. Je avadi Shri Chaitanya aprakata hoila dama lila prakashite bhakti agya dila. Ao encerrar seus passatempos manifestos, Shri Chaitanya Mahaprabhu mandou os devotos revelarem os passatempos de Shri Navadvip Dham. Maya Devi mantém veladas as escrituras relativas aos passatempos de Mahaprabhu. Sarva Avatara Hoite Guda Avatar Shri Chaitanya Chandamora Vidita Samsara. O advento de meu tão adorável Shri Chaitanya Mahaprabhu é mais secreto de que o das demais encarnações ou os avataras do Senhor. Sabe-se muito bem disso em todo o universo. Jai Gauranga Mahaprabhu. Guda Lila Shastre Guda Rupe Ukta Hoya Abhakta Janera Chite Nahoya Udhaya. As escrituras não narram os passatempos íntimos do Senhor às claras. Semelhantes passatempos não se manifestam nos corações dos não devotos. Selila Sambandhajata Guda Shastratila Maya Devi Bahukala Achadirakila. Apesar de muitas escrituras confidenciais tratarem desses passatempos, Maya Devi as deixou escondidas por um bom tempo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está humildemente revelando como ele foi agraciado pela misericórdia do próprio Mahaprabhu e de todos os Gaura Bhaktas para fazer o que ele está fazendo, fazer revelações que em nenhum outro granta a gente vai encontrar. Né? Então, essa é a glória infinita de Srila Bhaktivinoda Thakur. Aprakata Shastra Bahu Rahi Yatatata Prakata Shastreyo Jata Chaitanyera Katha Sesakala Mayadevi Panditanayana Avaria Raki Gupta Bhave Anukshana. Quantas não eram as passagens das escrituras narrando os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu? E isso tanto nas escrituras tornadas públicas quanto nas guardadas a 7 chaves. Não são 6, não. Não são 5, são 7 chaves. Contudo, Maya Devi sempre as escondeu dos olhos dos eruditos. Pelo desejo de Mahaprabhu, Mayadevi afasta aquele véu que lançara sobre as escrituras acerca das lilas de Mahaprabhu. Gorera Gambira Lila, Hole Aprakata. Prabhu Icha Jani Maya, Hoya Akapata. Deixa eu ligar aqui o computer. Utaiya Loila Jala Jiva Shakshu Hoite Prakashila Goratata Edada Jagati. Concluídos os profundos passatempos de Shri Gaura Sundar, Mayadevi, sendo fiel à vontade dele,
desvendou os olhos das divas neste mundo material para lhes revelar a verdadeira natureza de Shigora Gauratattva. Gupta Shastra Anayase Roila Prakata Gutila Divirajata Yuktira Sankhata. De repente, aquelas escrituras antes ocultas manifestaram-se facilmente e desfez no coração das divas a inclinação que elas tinham à contenda. A misericórdia do muito compassivo Nityananda Prabhu. Barai Dayalu Prabhu Nityananda Rai Goratattva Prakashila Divirahyai. O misericordiosíssimo Sri Nityananda Prabhu revelou o Gora Tattva aos corações dos seres vivos. Tandra Agya Pe Maya Chare Avarana Subhakta Pandita Gana Paya Shastra Dhana. Por ordem de Sri Nityananda Prabhu, Mayadevi retirou o véu com o qual ocultar as escrituras, cuja riqueza os eruditos devotos puros enfim conquistaram. Ihate Sandeha Jara Nahaya Kandana Seabaga Vita Kena Dharaya Divana. Por que ainda leva a vida em vão aquela alma desafortunada cujas dúvidas não se dissipam, apesar de ela já ter ouvido tudo isso? Jekali Ishwara Jai Kripa Vitaraya Bhagavanta Janatahe Barasukehai. Por outro lado, a alma afortunada emerge em felicidade ao receber a misericórdia do Senhor, não importando quando e como ele resolva concedê-la. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakur revelando os sintomas de uma alma desafortunada. Durbhaga Lakshana Ei Jana Sarvajana Nija Buddhi Badabali Koriya Ganana. Devemos compreender que mais desafortunado é quem pensa ser o mais inteligente de todos. Forte, olha só. Durbhaga Lakshana Ei Jana Sarvajana Nija Buddhi Badabali Koriya Ganana. Ó, nariz empinado, né? Ishwarera Kripanahi Koroya Swikara Kutarke Mayara Garte Pade Barabara. Quem é vítima de sua própria lógica falsa não aceita a misericórdia do Senhor. Assim, cai repetidas vezes na armadilha da energia ilusória. O chamado de Shri Nityananda Prabhu, a joia maior entre os concessores de prema. Eshohe Kalira Jiva Chada Kultinati Nirmala Goranga Prema Hala Paripati. Venham, ó seres vivos de Kali Yuga, deixando de lado a duplicidade, aceitem o verdadeiro processo para alcançar Goranga Prema puro. Ei Bali Nityananda Daki Barabara Tabuta Durbaga Jana Nakore Swikara. Apesar de Shri Nityananda Prabhu convidar a todos, repetindo essa exclamação, os desafortunados não aceitam Goranga Prema. Kena je mana preme kore anadara, vichara korea deka hoyata para. Afinal, por que eles não honram esse prema? Por favor, atentem para as seguintes considerações. Os seres vivos condicionados perseguem a felicidade insignificante de diversas maneiras. Sukalag sarvadiva nana yukti kori, tarka kori yoga kori, samsara vitari. Neste mundo material, todos os seres vivos vivem em busca da felicidade, pela lógica, pela deliberação, pelo yoga e assim por diante. Sukalag samsara chariya vanijai. Sukalag yuddha kore rajaya rajai. Querendo ser felizes, alguns deixam a vida materialista e se isolam na floresta. Em troca da mesma coisa, certos reis travam guerras contra outros reis. Sukalag kamini kanaka patidaya, sukalag silpaara vigyana chalaya. Para conquistar a felicidade, há quem corra atrás de mulheres e riqueza ou se dedique à arte e à ciência. Sukalag Sukajari Klesha Shikshakori Sukalag Arnava Madhyate Dubemori. Alguns, cansados de procurar a felicidade em vão, desistem
do desejo de tê-la e aprendem a tolerar os sofrimentos, ao passo que outros, em troca da mesma felicidade, cometem suicídio mergulhando no oceano. Contador. O método para se obter a verdadeira felicidade. Nityananda Boligraki Durhatatulia Eshodiva Karma Gyana Sankata Chadia. Erguendo ambas as mãos, Nityananda Prabhu exclama: ó seres vivos, venham a mim e deixem para trás as preocupações e dificuldades próprias de karma e jnana. Sukalagi chestatava amitahadiva, tara vinimai ami kichunalaiba. Com toda a facilidade e sem nada querendo em troca, prossegue Nityananda Prabhu, hei de lhes dar a felicidade pela qual vocês se esforçam tanto. Kastanai, Vyayanai, Napabi Yatana, Shigoranga Bolinacha, Nahika Bhavana. Vocês não experimentarão dificuldade alguma, continua Nityananda Prabhu. Isso não lhes custará nada, nem os levará a ter que tolerar sofrimentos extremos. Livrem-se de toda sorte de apreensão. Simplesmente cantem o nome de Shigora Hari e dancem. Jai Goranga Mahaprabhu. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Daita. Esqueci um pedaço. Gaura Bhakta Vrinda. Jesuka Amitadiba Tara Naisama Sarvada Vimalananda Nahitara Brahma. Não há felicidade que se compare àquela que almejo lhes conceder, conclui Nityananda Prabhu. Sempre saturada de bem-aventurança pura, essa felicidade está para além de toda ilusão. A condição, agora ele descreve a condição de uma alma desafortunada. Eirupi Prema Yati Nityananda Rai Abhaga Karama Doshi Taha Nahi Chai. Eis como Shri Nityananda Prabhu pretende distribuir aquele prema tão raro de se conquistar, mesmo entre seres do calibre do Senhor Brahma. Quanto aos desafortunados, em razão dos maus resultados de suas próprias atividades passadas, aceitar esse prêmio é coisa que nem passa pela cabeça deles. Goranga Nitai Jai Boli Ekabara Ananta Karama Dosha Anta Hoyotara. Para quem profere os nomes de Goranga Nitai, ao menos uma vez, dão-se por destruídos os maus resultados de limitadas atividades fruitivas. Para as divas de Kali Yuga, só os passatempos de Shigoranga Mahaprabhu são dignos de contemplação. Araeka Gudakata Shuna Sarvajana Kali Dive Yogya Vastu Gora Lila Dana. Por favor, ouçam todos a respeito de mais este segredo. O tesouro de Goralila é a conquista mais significativa que podem fazer os seres vivos de Kali Yuga. Gorahari Radha Krishna Rupe Vindavani Nityakala Vilasa Koroi Saki Sani. Sob sua forma como Shri Radha Krishna, Shri Gorahari desfruta de passatempos eternos com as Sakis em Vrindavan. Shastrete Janila Diva Braja Lila Tattva Radha Krishna Nitya Lila Brajera Mahatva. Por intermédio das escrituras, a diva alcança compreender a verdadeira natureza e as glórias de Braja Lila, os passatempos eternos de Shri Radha Krishna em Braja. Apesar das glórias ilimitadas do nome de Krishna e de sua morada, um ofensor não tem salvação. Krishna Nama, Krishna Dhamma, Mahatmya Apara, Shastrera Doraya Janis Sakala Samsara. O mundo inteiro aprende com as escrituras que as glórias do nome e da morada de Krishna são ilimitadas. Tabu Krishna Prema Sadarani Nahipaya e Harakarana Kiva Chintaha Rihaya. Apesar disso, por que será que nem todos conquistam Krishna Prema? Reflitam um pouco a esse respeito em seu íntimo. Ihate Acheta Eka Buddha Tattvasara Maya Mugda Jiva Taha Nakari Vichara. Por trás dessa pergunta há uma verdade profunda sobre a qual não deliberam os seres vivos confundidos pela energia ilusória.
Bahujanma Krishna Bhaji Premanahi Hoya Aparada Punjatara Achaya Nishchaya. Se alguém não consegue prema, mesmo depois de muitas vidas adorando Shri Krishna, é porque anda cometendo diversas ofensas. Aparada Shunya Hoy Laya Krishnanam Tabediva Krishna Prema Labe Aviram. O ser vivo que canta o nome de Shri Krishna sem cometer ofensas alcança Krishna Prema sem enfrentar obstáculo algum. Agora, o método para se atingir prema, mesmo na presença de ofensas? Shri Chaitanya Avatari Bhara Vilakshana Aparada Sattvediva Labe Premadhana. O fato mais impressionante quanto ao advento de Shri Chaitanya Mahaprabhu é que, por intermédio dele, a diva logra conquistar o tesouro de prema, mesmo tendo cometido ofensas. Jai Goranga Mahaprabhu. Nitai Chaitanya Boli, Jai Diva Dhaki, Subhimala Krishna Prema, Anveshaya Dhaki. O puríssimo Krishna Prema anda à procura da diva que exclama: Ó Nitai, ó Chaitanya, ó Nitai, ó Chaitanya. Todo dia, acorda, ó Nitai, ó Chaitanya. Tomou banho, ó Nitai, ó Chaitanya. Vai tomar prachada, ó Nitai, ó Chaitanya. Terminou de tomar prachada, ó Nitai, ó Chaitanya. Vai servir os Vaishnavas, ó Nitai, ó Chaitanya. Aparada Bhadatara Kichunahikori Niramala Krishna Premi Tara Anki Jari. Não há ofensas capazes de perturbar semelhante pessoa. Por ela estar embevecida em Krishna Prema puro, jorram rios de lágrimas de seus olhos. Olha só. Swalpakali aparada apani palaya ridaya shodita raya premebaditaya. Pouco tempo depois, suas ofensas saem em debandada por sua própria conta. Assim, prema se pronuncia em seu coração purificado. Sem o nome de Gora em sua morada, as divas de Kali Yuga não têm como se salvar. Sentimos muito. Vamos mandar uma mensagem. Vamos mandar uma mensagem pela internet para todas as pessoas que estão vivendo no planeta aqui e agora, dizendo para elas: Kali Divera Aparada Asankhya Durvara Goranama Binatara Nahika Udhara. São incontáveis e aterrorizantes as ofensas das divas de Kali Yuga. Se não cantarem o nome de Gora, nada as poderá salvar. Ataeva Gorabina Kalite Upaya Nadeki Kataoara Shastra Pukaraya. Portanto, conforme repetem as escrituras em alto e bom som, afora o cantar do nome de Goura, não resta a diva outro método de salvação. Navadvipa Gorachandra, Roila Udaya, Navadvipa Sarvatirtha Avatam Sahaya. Shinavadvip Dham é a joia suprema entre todos os lugares sagrados, pois Shri Gorachandra ali apareceu. Anya Tirte Aparadi Tandera Bhajana Navadvipe Aparada Sadai Marjana. Em outros lugares sagrados, um ofensor é obrigado a sofrer as reações às suas aparadas. Porém, isso não acontece em Shinavadvip Dham, do qual as ofensas sempre mantêm boa distância. Entra em Navadvip Dham. Entrar em Navadvip Dham, viajar para Bengala, entrar em Navadvip Dham. Ou então, orar aos pés de lótus de Srila Gurudeva, para que ele, onde quer que nós estejamos, ele nos leve para Navadvip Dham, que ele tem essa Shakti. Tara Shakti Jagai Madai Duibhai Aparada Koripaila Chaitanya Nitai. A prova disso são os dois irmãos Jagai Madai. Apesar das ofensas que cometeram, eles conquistaram a misericórdia tanto de Shri Chaitanya Mahaprabhu quanto de Shri Nityananda Prabhu. A punição é inevitável para um ofensor em visita a qualquer lugar sagrado, exceto Navadvipa. Ananya Tirtera Kata Rakabaiduri Aparade Daityadanda Tvaya Brajapuri. Se mesmo em Brajadama os demônios ofensivos são castigados, imagine o que lhes acontece em outros lugares sagrados. Navadvipa Shata Shata Aparada Kori
Anayasi nitai kripaya jayatori. Contudo, até o incauto que comete centenas de ofensas em Srinavadvipa pode salvar-se facilmente pela misericórdia de quem? Shri Nityananda Prabhu. Agora, os sábios louvam Gauda Mandala. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, na medida que ele vai escrevendo esses versinhos, recebendo por inspiração de Nityananda Prabhu esses versinhos, ele vai revelar como todos os grandes sadhus, rishis, todos os avataras, todos eles se manifestam com seus respectivos servos e servas em Srinavadvipa. Rena Navadvipa Dham de Gauda Mandala. Dhanya Dhanya Seidesha Rishi Ganabali. Todos os sábios consideram Gauda Mandala glorioso, pois em seu âmbito se encontra esse tão sagrado recanto chamado Shri Navadvip Dham. A fortuna dos moradores de Navadvip. Rena Navadvip Bhai Jahara Vasati Bada Bhagavan Sei Labe Krishna Rati. Quem mora em Shri Navadvip Dham é tão afortunado que conquista Krishna Rati, apego amoroso a Shri Krishna. Agora ele vai descrever o resultado de quem vai visitar Navadvipa. Navadvipe Jebakabu Koroyagamana Sarva Aparada Mukta Hoya Seijana. Quem quer que vá a Navadvipdam, livra-se de toda sorte de ofensas. Agora, o resultado de nós nos lembrarmos de Navadvipa. Sarva Tirta Brahmiya Tartika Jahapaya Navadvipa Smarane Seilaba Shastrigaya. Smarane, se a gente faz Navadvipa Smarane, se a gente se lembra de Navadvipa, mesmo não tendo estado lá fisicamente, entre aspas, segundo proclamam as escrituras, basta alguém se lembrar de Navadvipa para obter o mesmo resultado conseguido por um peregrino que visita todos os lugares sagrados. Agora, esse é o resultado de você se lembrar de Navadvipa. Agora, o resultado de você visitar Navadvipa. Navadvipa Darashana Kori Jai Jana Janme Janme Labisei Krishna Prema Dhana. Visitando Shri Navadvip Dham, o peregrino conquista o tesouro de Krishna Prema vida após vida. Agora, o resultado de Sira Navadvipa não importa para que fim. Vai vender banana em Navadvipa. Vamos ver o resultado. Karma Buddhi Yogeyo Je Navadvipa Jai Narajana Arasei Jana Nahipai. Quem for a Navadvipa, seja para realizar ações fruitivas, seja para se dedicar à busca intelectual do Supremo, seja para algum outro objetivo, não precisará voltar a experimentar nascer e morrer neste mundo perecível. O resultado de cada um dos passos que se dão em Navadvipa. Cada passo que você dá, 1, 2, 3. Quantos passos você consegue dar entre Yoga Pita e Ganga Mai? Né? Você anda, sai do Yoga Pita, vai caminhar na estradinha. Quantos passos você vai dar até chegar às margens do Rio Ganges? Navadvipa Brahmite Sepade Padepai Koti Ashameda Pala Sarva Shastrigai. Conforme também confirmam as escrituras, o resultado de cada passo dado em Srinavadvipa equivale à prática de milhões de sacrifícios a Swameda, socorro. O resultado de se cantar mantras em Navadvipa. Navadvipe Basejai Mantra Japa Kore Shri Mantra Chaitanya Hai Anayase Tari. Ao cantar seu mantra em Shri Navadvipa, o peregrino, além de experimentar um encontro pessoal com a deidade do mantra, atravessará facilmente o oceano da existência material. Imagina, a deidade do mantra vai dar darshan, não é? Para o peregrino que cantar o mantra. O resultado de se passar 3 noites em Navadvipa. Anyatirte Yogedasha Varshe Labhe Jaha Navadvipa Tina, 3, Ratri, noites. Sadipayataha. Os resultados obtidos por um yogi depois de 10 anos em qualquer outro lugar sagrado, ele os consegue passando apenas 3 noites em Navadvipa.
Resultado de se banhar na Bhagirati Ganga, em Navadvipa. Anya Tirthe Brahma Gyani Jai Mukti Hoy Navadvipe Bhagirati Snane Tagatoy. Pelo simples fato de se banhar na Bhagirati Ganga, em Srinavadvipa, o peregrino alcança a mesma libertação adquirida em outros locais sagrados pela prática árdua de Brahma Gyana, meditação no absoluto impessoal. Como libertar-se em Navadvipa sem recorrer a alguma espécie de conhecimento especulativo? Salokya Sarupa Sasti Samipya Nirvana Navadvipa Mumukshu Labhaya Vina Gyana. Em Navadvipa, os mumukshus, aqueles desejosos de se libertar do renascimento neste mundo, conseguem as diferentes classes de libertação. Salokya, morar no mesmo planeta que o Senhor. Sarupya, obter uma forma espiritual semelhante à do Senhor. Sashi, adquirir opulência semelhante à do Senhor. Samipya, tornar-se seu companheiro pessoal. E Divra Brahma Rupa Aikya, Sayudhya, ou seja, fundir-se na refulgência do Senhor. E isso sem precisar valer-se de alguma espécie de conhecimento especulativo, Guiana. Bhukti, prazer material, e Mukti, libertação, são servas dos devotos puros. Navadvipe Sudha Bhakta Charane Pariya Bhukti Mukti Sadarahe Dasi Rupahaya. Em Navadvipa, a satisfação material e a libertação sempre se portam como criadas aos pés divinos dos devotos puros. Próximo verso. Os devotos desdenham Bhukti, prazer dos sentidos, e Mukti, a busca da libertação. Gataganna latimari seduitadai bhaktapada chadidase tavunampalai. Apesar de os devotos tentarem enxotar Bhukti e Mukti, elas não lhes largam os pés. O resultado de se pernoitar em Navadvipa. Shatavarsha Saptatirte Mile Jahabhai Navadvipa Ekata Ratra Vasetahapai. Ó irmão, quem passa uma só noite em Srinavadvipa logra obter o mesmo resultado alcançado por se morar 100 anos nos 7 lugares sagrados: Ayodhya, Mathura, Mayapuri, Haridwar, Kashi, Kanchi, Avantika, Ujjain e Dwaravati, Dwarka. Rena Navadvipadhama Sarvadharma Sara Kolite Ashaya Kori Jiva Raya Para. Srinavadvipdhama é a essência de todos os dhamas, recantos sagrados. Para o ser vivo que se refugia nessa morada sagrada em Kali Yuga, é fácil atravessar o oceano da existência material. Taraka Paraka Vidya Dvaya Avirata Navadvipa Vasigani Seve Ritimata. Os dois campos de conhecimento, Taraka, conhecimento sobre como atravessar o oceano da existência material, e Paraka, o conhecimento sobre como satisfazer todas as espécies de desejos, sempre servem aos habitantes de Srinavadvipa com todo capricho. Agora, o autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, faz uma oração para conseguir o serviço que ele deseja prestar. Nitai Janavapada Chai Jara Ash Se Bhaktivinoda Gai Paiya Ulasa. Resultante, Bhaktivinoda, cujo desejo é conquistar o refrigério dos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi, canta as glórias de Shri Navadevi. Assim termina o primeiro capítulo. Então, a gente está... Só no primeiro capítulo a gente já foi, vamos dizer assim, abençoado por muitos segredos que só são revelados em Shri Navadvipdhama. São revelados em Shri Navadvipdhama, são revelados por Shri Navadvipdhama, pela misericórdia de Nityananda Prabhu, que, curiosamente, recebe o jovem diva, né? Tem aqui a foto do momento que ele está saindo para fazer parikrama, aqui é a foto. Nityananda Prabhu está em Navadvipdhama, lá atrás está a Ganga Maí, o Rio Ganges, né? Não, não sei se é o Rio Ganges. Não, parece que não, não. Só uma floresta. Mas ele está, Nityananda Prabhu está ao lado do jovem Diva Goswami, que ainda é um adolescente, e ele vem ter o darshan de Nityananda Prabhu em Shri Vrindavan Dham, e é por esse encontro transcendental entre Nityananda Prabhu e
é Diva Goswami ainda jovem, que se revela a verdadeira maneira de se fazer o parikrama, a peregrinação de Navadvip. Então, a sequência pela qual Nityananda Prabhu vai mostrando cada lugar sagrado de Navadvipa, toda ela é exatamente a sequência pela qual o nosso Gurudeva, toda vez que a gente vai para Navadvipa, nos leva para ter o darshan de cada cantinho sagrado de Navadvipa. Então, esse Granta, Srinavadipdam, ele deve ser assim, eu estou falando por mim agora. Eu tô até pensando assim, eu vou passar a ler esse Granta todo dia. Ler um pouquinho todo dia, sem ter a companhia de vocês que estão aí carinhosamente presentes, acompanhando a leitura, mas eu estou considerando que ler o Srinavadipdam Mahatmya, escrito pelo nosso querido Srila Bhaktivinoda Thakur, faz parte do sadhana diário de qualquer Gaura Bhakta, né? Nós somos discípulos e discípulas de Gaura Bhaktas autênticos. Então, faz parte do nosso seva, do nosso sadhana diário, ler essa, essa, esses segredos fantásticos que Srila Bhaktivinoda Thakur está narrando pela conversa e pelas caminhadas no Parikrama que fazem Nityananda Prabhu e Shidiva Goswami Pada. Mas eu não sei se já são 10:05, talvez fosse o caso da gente deixar são quantos capítulos? Marcala, bom dia. Vai até que horas o estudo, por favor? É isso que eu estava pensando aqui, é porque são 18 capítulos. Eu Eu sugiro da gente, quer ver, porque alguns capítulos são menos longos, né? Mas esse capítulo foi até a página 40. Então, eu sugiro da gente terminar aqui. Aí, no próximo encontro, a gente vai ler o segundo capítulo, que não é tão longo. Deixa eu ver o terceiro. Dá para ler, no próximo encontro, dá para ler pelo menos os capítulos segundo e terceiro. Deixa eu ver o quarto. Porque esse primeiro que a gente leu foi bem longuinho, né? Mas fica a dica aqui do próprio o próprio Granta, o próprio texto sagrado está dando essa dica para nós, né? Que se a gente puder incluir no nosso sadhana diário a leitura de alguns versos, a leitura de um capítulo, mas que faça isso, né? Para a gente atrair a misericórdia de Nityananda Prabhu. Porque se a gente atrai a misericórdia de Nityananda Prabhu, a gente com certeza tem a misericórdia de Srinivasadipdam. E se a gente tem a misericórdia de Srinivasadipdam, a gente atrai a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. E se a gente atrai a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, o que pode conter o nosso fluxo de sadhana? Nada vai poder conter o nosso fluxo de sadhana se a gente tiver diariamente acesso à misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Shina. O que você acha, Nurada? Podemos terminar cantando, talvez, uma canção? Eu acho maravilhoso, Marcela. Terminou na Hum? hora certa, terminou na hora certinha, e o Sim, capítulo 1 foi perfeito o equilíbrio do tempo e da leitura, foi ótimo. Foi muito sim, essa leitura, muito tocante. Eu acho que as pessoas têm que abrir o coração, porque esse livro é fundamental. sim, com certeza. Livro Poderíamos cantar só uma para a canção? escola. Posso Podemos? cantar uma canção para fechar? Claro. Vamos pedir para o Priyarupa Prabhu, você sugere alguma canção para fechar? Pode Aqui do ser livro. aquela de Nityananda, em Parikrama. Como é que é o nome, Prabhu? Nadia É, Godrum, isso, Nityananda? exatamente. Ah, tá, vamos lá.
Tem algum Kirtania? Quer cantar, Prabhuji? Porque eu não sou... Quem é o bom? Quem é que canta bem aí? Quem que é o nosso... Vamos ver aqui, vamos ver quem está aqui escondidinho. Tem Prema Shakti. Prema Shakti canta lindo, não canta? Quer cantar, Prema Shakti, Ji? Mas eu tô em deslocamento, eu tô em carro, entendeu? Ah, você Daqui está a em pouco deslocamento? eu Ah, tá. tô. Eu Então vamos ver posso aqui. cantar. Lá, Se não então tiver ninguém, Priyarupa eu canto. Prabhu, É você, Marracal. Ou então, Priya. Priyarupa Prabhu vai Você está cantar. com Aí, aí, nesse caso, vamos pedir para deixar os microfones desligados, porque senão o Prabhu vai cantar, a gente vai cantar em cima da voz dele, vai dar uma confusão, né? Mas é Essa pergunta e canção está no resposta? próprio livro, Prabhu? Essa canção está no livro de canção. Você tem um livro de canção? Ah, tá. página Não, não. Então, 357 no Gita Gutya novo. tá bom. Aqui. Eu vou fotografar aqui na conta, no zap do grupo, tá? Jagannatha Ji. Ah, tá. É, melhor. Espera aí. É pergunta e resposta, vocês respondem ou é direto? Ou todo mundo junto? É, Ah, Adão, tá bom. Não, Pode ser junto. vamos junto, então. Espera aí. Deixa eu só ver se tem mais algum verso. Já foi, tá na conta, tá? Deixa eu ver se eu mandei mesmo. Agora foi. Para Olha aqueles de só, vocês que não tem a canção, eu fotografei no grupo, tá? a gente pode fazer assim, Priya, você canta uma vez só e a gente canta junto, mas com todos os microfones desligados. Porque senão vai demorar muito. E se juntar, se deixar o microfone aberto, vai dar uma confusão de, tá? A Isso. gente canta junto, mas cada Mas um sozinho com o microfone desligado. tá certo, então. Então, desligar o meu. Um, dois, três. Nadia Godrum Nityananda Mahajana Atiyachena Mahata Jivirakara Nadia Godrum Nityananda Mahajana Atiyachena Mahata Jivirakara Radhavana Janahe Radhavana Janahe Prabhuvarnai Bhai Magi Diksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shiksha Prabhuvarnai Bhai Magi Diksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shiksha Shradhavana Janahe Shradhavana Janahe Aparada Shunya Hoi Loha Krishna Nama Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhamma Prana Aparada Shunya Hoi Loha Krishna Nama Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhamma Prana Chandavana Janahe Radhavana Janahe Krishnera Sansara Kuru Charyana Chara Vivedoya Krishna Nama Sarva Dharma Sara Krishnera Sansara Kuru Charyana Chara Vivedoya Krishna Nama Sarva Dharma Sara Nadia Godrume Nityananda Mahajana Patiyachena Maharta Jivirakara Jaya Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nityanandaram Jaya Nityanandaram Jaya Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nitai He Gaura He Nitai He Gaura He Nitai He Gaura He
Nitai He Gaura Premanande Hari Hari Bol. Go Premanandi Dandavat Pranams. Jai Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gora Bhakta Vrinda. Ishani, muda o nome da pessoa. Ai, Haribo, Pranam. Ai, muito grata, Mahakala. muito bom.